Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje, comentários em reflexões da mensagem contida em O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, que é tratada em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 13, o item 12, o qual dou por título a este vídeo reflexivo o nome A Caridade, essa doce carícia. Fundo musical, nós vamos utilizar de uma execução pelos britânicos Michael Hope e Tim Witter e pelo violoncelista suíço Martin Tillman, a belíssima música A Thousand Whispers, que vem ao português do Brasil como 1000 sussurros. Ao espírita, caríssimos e caríssimas, imprescinde o raciocínio da fé. Entretanto, seja este raciocínio embasado numa razão que contenha os amorosos olhos da caridade. Em ligeiras palavras, saibamos quem foi Vicente de Paulo, em vida como encarnado, e em espírito para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vincent de Paul, 1581 a 1660, ou somente São Vicente de Paulo, foi um clérigo francês que fundou em França a Confraria do Rosário. Sua piedade heróica fez dele um dos pilares da caridade à sua época. Assim, ao tema de São Vicente, que se contém no item 12 do capítulo 13, deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Item 12. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus. Chaves que tende em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode faltar à alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, à narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservas-vos-ieis sempre na senda do progresso espiritual, não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade, do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fés às leituras evangélicas. Desprezam, porém, este livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário. A que votais? Esse resumo das leis divinas, lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus, meditai-as. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos o zelo,
As virtudes é que Deus permite nos manifestarmos a vós outros. Mas, se cada um quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras, sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que se torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração dissociente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes seja dados por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e minhas queridas irmãs, no piedoso e divino mistério, vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e de sacrifícios. Imensa dita é a minha. Por ver quanto lhes honra o caráter com estimada e protegida, é a missão que desempenho. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Que assim seja. São Vicente de Paulo, em Paris, no ano de 1858. Agora, portanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, as reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus que a mim próprio denomino. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, pouco ou nada há que se acrescentar à fala magistral de São Vicente de Paulo acerca da caridade. Que através dessa missiva contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos exorta a caridade máxima e a caridade moral em exortarmos a prática da leitura e prática do que se contém em O Evangelho segundo o Espiritismo. Para que possamos entender, compreender, praticar a caridade segundo a entende e pratica o maior havido entre nós, Jesus de Nazaré, o Excelsior Cristo de Deus. Continuo tão somente dizendo, praticai Jesus, praticai a caridade, praticai o amor, praticai o grande pensamento transformador que se denomina por Deus. A base, o arrimo, o alicerce da lei do Criador é Ele próprio. É o amor tal como deva ser, originário na caridade, segundo a entende e pratica Jesus. Caridade definida na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando ali se explica que a caridade se resume na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições e no perdão das ofensas. Só e somente assim, com a prática constante e policiada dessa mencionada caridade crística, moral, alcançaremos o amor que resume toda a lei e os profetas. Finalizo, portanto, este vídeo com tributos de louvores ao Criador mental de tudo o que há criado.